Bem-vindos ao Jovens em Foco, meu nome é Pedro Brasil, eu vou estar aqui com vocês nessa caminhada e hoje eu estou aqui com Carla Vitorino, assistente social das pessoas. Tudo bem, Carla? Tudo bem, bom dia. Aqui com Laurita Celeste, também a nossa professora lá das pessoas. Tudo bom, Pedro? Bom dia. E hoje a gente está aqui com a nossa convidada especial, Cileide, que é advogada e veio passar um pouquinho de conhecimento para vocês. Tudo bem, Cileide? Como é que você está? Pedro, Laurita, Carla. Então, hoje a gente está aqui para falar um pouco para vocês sobre os direitos e os deveres do jovem aprendiz. Muitos jovens hoje pensam já em se qualificar para o mercado de trabalho, já em começar a criar suas primeiras experiências, mas tem que ter como principal visão também, além dos seus deveres, os direitos que vocês devem exigir da empresa com que vocês irão atuar, porque não é só uma via de mão única. Da mesma forma como você também tem horários a cumprir, também tem metas a se concretizar, a empresa também deve cumprir com você deveres. Não é isso, Cileide? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Exatamente. Quando o jovem aprendiz é contratado, a primeira coisa que deve ser feita é um contrato, né? O contrato, seja contrato de estágio, tem um contrato específico que vai dizer todas as obrigações, todos os direitos também, né? Que aquele jovem está recebendo, né? Diante daquela situação. Antes de tudo, e contrato de aprendizado também, não é só o trabalho, não é só a experiência, é um aprendizado, né? Ele vai ter contato com a vida laboral, né? Com a vida ordinária, contato com as pessoas, contato com aqueles compromissos e obrigações que precisam ser respeitados, né? Ou seja, o primeiro contato com a vida profissional que o jovem aprendiz está tendo naquele momento. Então, são alguns requisitos que precisam ser observados. Dentre eles, esses requisitos é a questão do horário, que não pode extrapolar 4 horas, né, diárias, não pode extrapolar isso aí, porque vai denegrir, se extrapola essas 4 horas, vai acabar influenciando no horário de estudo do jovem, que é um requisito, tem que estar continuando na escola, tem que estar continuando com os estudos, né? Tem que evoluir bem na escola, não pode atrapalhar os estudos do jovem aprendiz, né? Então tem que ser conciliado tudo isso muito bem. O pagamento normalmente é a metade de um salário mínimo, né? Meio salário mínimo. Isso é o ordinário. Possa ser que depender dos horários, tem uma flexibilização nisso aí, um pouco menos quando o horário é menor. Mas se o horário for realmente as 4 horas, é meio salário mínimo, né? Porque hoje são 8 horas diárias, né? O ordinário da CLT são 44 horas semanais, então o jovem aprendiz vai executar a metade, né? São meio salário mínimo em 4 horas diárias de trabalho. Até porque um jovem aprendiz, ele trabalha metade do tempo do que uma pessoa... Exatamente. Trabalha metade do horário e ganha metade do salário mínimo. Isso, o ordinário, né? Existem situações que as pessoas, como diaristas, ganham a metade porque trabalham só a metade, que é correspondente, mas o jovem aprendiz não se enquadra nessa situação. Ele normalmente vai para uma empresa, para uma situação que não é uma situação de empregado doméstico, né? Vai para uma empresa e nessa empresa ele vai cumprir a parte do trabalho, né, referente à metade do horário. Certo? Inclusive eu já fiz até uma entrevista de emprego há uns anos atrás, que era para jovem aprendiz, porém não eram só 4 horas de duração, acho que eram 6 horas. E o valor exatamente era um pouco mais alto, era 750, se eu não me engano, algo nesse sentido. Então é como ela estava falando, você tem que ter em mente que você não pode trabalhar tanto quanto um empregado que não seja jovem aprendiz, mas que também, se mudarem a sua carga horária, aumentarem ou diminuírem, você vai ganhar relativo a isso. Exatamente. Tem um pouquinho de diferença também quando o curso é técnico e quando o curso é tecnológico. Quando você está numa carga tecnológica, muda tudo, né? Eu tive uma experiência de um curso técnico que eu fiz na escola técnica na época e fui para estagiar no DNR de Patos,
né, fui para Patos. E eu cheguei lá, todo mundo aqui que estava comigo, que estava estagiando, recebia meio salário mínimo para estagiar, porque o salário mínimo era o que a categoria pagava na época. Então, só que quando eu fui para Patos, o cargo que eu fui exercer eram 2 salários mínimos. Então, eu exercia a metade do tempo, que eram 4 horas, e recebia um salário mínimo. Ou seja, porque o cargo que eu fui exercer lá era bem maior, entendeu? Então, assim, existe essa diferença também. Possa ser que consiga uma função, né, um pouco maior e receber um pouco mais, mas a carga horária deve ser bem fiscalizada, né? E porque também, como você disse, né, a responsabilidade era maior e por isso que a sua remuneração nesse sentido também foi maior, porque demandava mais responsabilidade sua, compromisso, essas coisas. Exatamente. Eu demandava sempre mais compromisso. Eu era fiscal de trecho. Eu trabalhava como uma pessoa fiscal, né, contratado pelo DNR como uma nível de estágio. E era muita responsabilidade mesmo, realmente. E eu trabalhava de sol a sol, eu trabalhava no trecho, fiscalizando tudo que era feito no recapeamento da estrada na época. Então, essa experiência eu também tive. E, graças a Deus, foi bem respeitada, aprendi bastante. Fui contratada posteriormente. Mas aí, por questão de saúde, voltei para casa. Mas, se não, eu estava lá até hoje. Um grande problema também que existe, principalmente com jovens e não saberem os seus direitos, é o desvio de função, né, que é muito comum. Laurita e Carla também, como professoras e acompanham um pouco mais próximo o dia a dia desses jovens, podem falar um pouco sobre isso também, né? Alguns momentos que elas já vivenciaram isso, algum exemplo que elas têm em mente sobre esses casos, sobre desvio de função, sobre jovens que vivem em situações delicadas e o trabalho, em vez de ajudar a sair dessa situação, só piora o seu estado. Né, Laurita? Às vezes, quando a gente dá as oficinas, dá os cursos, eles chegam a comentar: eu fui contratada para ser atendente. E esse atendente passa a ser até fazer o papel também de limpar o ambiente, de organizar. Eu acredito que isso seja o desvio de função. E aí eles ficam sem saber o que fazer e acabam se submetendo àquilo ali por conta da necessidade do salário, do dinheiro, né? O que acontece muito é que as pessoas, as empresas às vezes precisam contratar funcionários, né, mas não querem arcar com as despesas trabalhistas dos funcionários. Aí contrata um menor aprendiz para fazer a função do funcionário. Aí fica exigido porque às vezes aquela função não se enquadra no que o menor aprendiz pode fazer. Aí fica explorando, né, a mão de obra daquele menor aprendiz, achando que aquilo ali está tudo certo, que a pessoa que está precisando vai se submeter e está tudo bem. E na verdade não pode ser, né? Não é desse jeito. Nem para quem está na CLT, no regime. Quando a gente fala CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, que ordena todo o trabalho, né, atual, né? Quem não está no regime da CLT é porque está no regime de serviço público, né? Que é um outro regime, que é contratado, concursado pelo regime como funcionário público, tá? É estatutário. Exatamente. Então, como é estatutário, é CLT. Então, quem está exercendo a CLT não pode nem sequer ocorrer desvio de função, mas acontece. Né? As pessoas às vezes são contratadas, eu tenho casos que pessoas foram contratadas para fazer o serviço de atendente de loja, aí colocam para o estoque, para trabalhar como estoquista, aí trabalha para abastecer, aí trabalha como conferente, daqui a pouco tá no caixa, aí tá no caixa, faz a limpeza, arruma a loja. Aí o pior de tudo é que aquela pessoa que está contratada para fazer a função de vendedor, de atendente de loja, e ganha por comissão, não vai conseguir a comissão porque está fazendo as outras coisas, não consegue atingir a meta e está sempre sendo pressionado. Eu tenho uma cliente que chegou à questão da síndrome de borderline, não tem condições de trabalho, está encostado mesmo, porque foi tão difícil, né, ser tão explorado, né, que acarretou problemas de saúde mental. E isso também pode acontecer, né,
com o menor aprendiz, com o jovem aprendiz. Então, assim, precisa estar muito atento e dizer não. Se tiver numa situação dessa, dizer não. Você pode rescindir o contrato, né? Dizer assim, ó, não está me atingindo, está me esforçando demais, né? Se perceber que está em uma situação dessa, precisa chegar, comunicar às autoridades, comunicar à escola, comunicar ao gerente da empresa e quiçá, acho que se não me engano é o CIE, hoje que intermedia toda essa situação, denuncia. É importante essa denúncia, né? Dizer que aquela empresa não está cumprindo requisito, o papel e está forçando aquela pessoa, né, aquele jovem aprendiz a fazer uma função para a qual não foi contratado, né? Então, existe essa situação, né? E também entre os jovens, né, quando eles conseguem uma vaga dessa de aprendiz, eles ficam tão assim deslumbrados porque eles acham que é um favor que a empresa está fazendo para eles, né? Então, muitas vezes, leva eles a se submeter a essas situações, né, de desvio de função, porque muitos não conhecem seus direitos, né, que é regido pela CLT, tem todos os direitos que o trabalhador tem, com a carga horária reduzida. Então, pela necessidade dele, pela vulnerabilidade, muitas vezes, que ele passa junto com a família, eles recuam de correr atrás desses direitos, né, achando que eles não têm direito. Porque quando chega nas empresas, nem todas as empresas têm essa transparência, têm essa clareza, né? De deixar bem claro quais os direitos deles e quais os deveres. Muitas vezes eles só conhecem os deveres, os direitos deles são, às vezes, são escondidos, por assim dizer, são negados porque não ficam transparentes. Então, por isso que é bom essa nossa conversa dizer para eles que ele tem direitos, né? E a nossa Constituição dá a eles esse direito. Exatamente, não só deveres, né? Porque às vezes a gente chega, até mesmo pela questão, não tanto a classe média alta, mas somente as pessoas de baixa renda, né? Que não têm acesso ao conhecimento, né? Estão muito condicionados àquela cabecinha assim fechada, que quando eu consigo um trabalho, é uma grande oportunidade, né? Sempre encarado como uma grande oportunidade de mudar de vidas, você se submete a coisas que não deveriam ser, abusos de autoridade, mas com o intuito, não, eu vou aguentar aqui porque ali eu quero construir uma vida, eu quero ganhar experiência, tudo bem, é lícito, mas que precisa ter essa consciência que não é obrigada a se submeter a tudo, né? Precisa ter essa clareza. Também não é uma coisa de chegar e estar pegando briga com ninguém na empresa, né? Mas também ter a consciência de que certo é o certo, né? Se tem direito, tem. Se não tem direito, não tem. E não, na verdade, né? A verdade precisa estar sempre permeando aquela relação de trabalho, né, que é chamado a primazia da realidade. É um princípio que tem no direito, chama primazia da realidade. Então, assim, a primazia da realidade é aquela que, assim, que o funcionário deve ser... a relação de trabalho do funcionário e empresa deve ser aquela que é compactuada, né? Aquilo que ser pactuado entre eles é o que deve exercer, entendeu? Que quando acontece aquilo que, se eu contratei para uma coisa e ela faz outra coisa, se eu contratei um horário e ela faz outro horário, entendeu? A primazia da realidade diz que vai sempre se levar em consideração não o que está no papel, mas o que foi realmente feito, que foi exercido, que foi o trabalho que foi exercido, o horário, a carga, entendeu? Vai ser sempre levado em consideração a primazia da realidade e não só o que está no contrato. E às vezes até por ser primeiro emprego de muitos, né, por serem jovem aprendiz, para tentar agradar o chefe, para tentar causar uma boa impressão, mostrar que você é um bom funcionário, você acaba fazendo coisas que não são da sua alçada. E começa sempre com um favor, um pedido gentil, e quando você vê, você já está fazendo 5 funções a mais do que você deveria. E é justamente como você falou, por não conseguir focar na sua função principal, como vendedor, por exemplo, por estar fazendo outras coisas. Vamos supor, uma pessoa que é atendente de uma pastelaria, por exemplo. Muitas vezes eu já conheço o caso de pessoas que acabaram trabalhando fazendo pastel e atendendo a ligação, e atendendo o iFood. Então, era reclamado sobre a questão do atendimento que não era bom, era reclamado sobre a questão da resposta no atendimento do WhatsApp que não era bom, mas era uma pessoa para fazer tudo. E o local acabou até fechando. Então, tipo assim,
muitos vão dizer que era culpa do atendimento, era culpa das pessoas que trabalhavam lá, mas poucas pessoas vão notar por fora que também a administração do local não se empenhou o suficiente, não investiu como deveria ser investido, entendeu? Acaba sobrecarregando alguns funcionários, né, que não dá, no final ele não consegue dar conta de nada, porque ele quer fazer tudo porque é imposto isso a ele, pela necessidade, e ele aceita, porque muitos pensam assim, eu tenho esse emprego, se eu perder vai ser pior. Aí acaba se sujeitando, aí termina que afeta a qualidade de trabalho e do serviço dele. Exatamente. E nem o patrão quer perder, né? Nem o patrão quer perder. Na verdade, um trabalho que é para ser feito por 3 pessoas, no caso que Pedro estava falando, acaba sendo feito só por um. Exatamente. Às vezes, eu até olhando um outro prisma, né? Um outro olhar sobre a situação, às vezes o próprio empreendedor, empregador, ele não sabe, não tem consciência, não tem clareza das obrigações, dos deveres dele, né? Dos direitos dele. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes as pessoas, a carga tributária hoje no Brasil, para quem é empresário, é altíssima. Às vezes ele se vê obrigado a pagar centenas de impostos, ICMS, de todo imposto sobre serviço, vários impostos. A carga tributária não perdoa ninguém. E aí, o que ele faz? Ou ele produz mais, ou ele vende mais, ou ele faz mais, ou então não vai dar conta de manter o seu negócio, sustentar a sua família, sustentar os seus empregados, né? E aí ele se perde também com relação aos funcionários. Os direitos e deveres, aí acha que contratar um menor aprendiz vai resolver todos os problemas dele, porque ele vai pagar menos, entendeu? E vai ter uma pessoa ali para fazer o serviço, né? E vai produzir tanto quanto, aí vai começar a explorar, pedindo para ficar um pouco de tempo mais, e aí acaba os dois, né, se entrelaçando num mar de confusão. E não deve ser esse o caminho, né? E o jovem aprendiz deve estar muito atento, assim como seus pais, né, a tudo que o jovem aprendiz está passando, né? Porque às vezes ali tem uma questão de abuso mesmo, abuso moral, de assédio sexual que pode ocorrer, precisa estar, as meninas, né, e os meninos precisam estar, porque às vezes tem uma pessoa ali, é o vulnerável. O jovem aprendiz, ele é sempre vulnerável. Se o direito considera que o trabalhador é sempre vulnerável em relação à empresa, quiçá o jovem aprendiz, que dirá o jovem aprendiz, entendeu? Se nós que somos trabalhadores, em relação à máquina empresarial, à máquina pública, a gente é o quê? Eles detêm todo o poder, dinheiro, acesso, né? Toda a situação. E a gente tem o quê? Só o nosso trabalho, né? E os direitos que a gente, se a gente souber, tiver consciência, a gente escapa, né? Sai da situação. Então, assim, é muito importante essa questão da clareza, muito importante essa questão da estar antenado para os seus direitos e deveres, mas também os pais estarem observando, né? Não deixar que aconteça, que se prolongue o assédio sexual, que se prolongue o assédio moral, que se prolongue, né? Tudo que estiver acontecendo precisa se recorrer, pelo menos ao CNE, né? A empresa que gerenciou, que viabilizou o estágio, né? Que a gente chama de estágio, né? Que assim, o trabalho como menor aprendiz precisa estar pensando com essa clareza, né? Não ceder, porque ali vai sempre piorar, vai ter sempre um dano, vai sempre ocorrer um dano, né? Se a pessoa se cede ao assédio moral, se cede ao assédio sexual, isso vai gerar sempre um dano, né? Um dano à dignidade, um dano à pessoa, então precisa ter essa consciência. E afeta até a saúde mental da pessoa, né? Porque as sequelas para a vida a pessoa leva, né? Às vezes se livra daquele emprego, se livra daquele patrão, mas a sequela ela vai levar. Um dia a volta chega, né? O trauma fica, né? Uma vez a gente deu uma oficina para uma moça e ela trabalhou em uma empresa na Estrada Cabedelo e ela recebia muito essa questão do assédio sexual. Então chegou um tempo que ela não aguentou mais, infelizmente ela teve que sair. Mas até hoje, às vezes a gente consegue estágio para ela e tal, mas ela primeiro vai olhar, vai perceber onde ela está pisando para ver se ela consegue estagiar.
porque ela ficou totalmente perturbada, posso dizer até assim. Então, Cileide, eu queria que você me falasse um pouco sobre os direitos de fato do jovem aprendiz, como 13º, férias. O jovem aprendiz ele tem direito a férias, 13º, proporcional, né? Aquilo que ele recebe durante o período de trabalho como jovem aprendiz. Ele vai ter todos os direitos. O fundo de garantia vai contar com o direito previdenciário para aposentadoria posterior. Só não tem direito a receber seguro-desemprego. Mas a questão de ter direito como todos os outros funcionários da empresa, né? Regidos pela CLT, eles vão ter direito igual. Lembrando que o que a gente está falando aqui sobre você reivindicar os seus direitos, você entender o que você deve fazer na empresa, de que forma você deve agir, de forma que isso extrapole o comum. Eu comentei aqui que começava tudo com o pedido de um favor, não quer dizer que você não faça nenhum tipo de favor diferente da sua função. Você fica só sentado no caixa, por exemplo, e não possa ajudar o parceiro seu de trabalho em alguma área ou de alguma forma. Você pode sim fazer isso, desde que isso não afete a sua função principal, entendeu? Desde que você não deixe de conseguir focar na sua função principal para atender outros requisitos que não sejam relacionados à sua área. Então, tipo assim, tem que saber também interpretar até que ponto isso está sendo de forma tóxica na empresa, entendeu? Até que ponto isso está extrapolando o que você deveria estar fazendo. Que não deve ser uma regra, né? É uma exceção. Isso, exatamente. E é bom também se tocar nesse assunto que me fez lembrar que o jovem aprendiz ele não pode trabalhar em coisas perigosas, coisas insalubres, né? Ele não pode trabalhar à noite, ele não pode trabalhar com funções que podem danificar a saúde dele, a saúde mental, a saúde física, situações como lidar com forno, né? A quintura, né? Aquilo é muito insalubre, coisas ar-condicionado na refrigeração, né? Direto lá com aquela situação. Material tóxico também, né? Não pode, né? Elementos químicos. Eu não recordo de ter visto nem o jovem aprendiz em hospital, a não ser que fosse uma parte de clínica, né? Mas também não é. De clínica tem. Que é uma nova diagnóstico, as pessoas. Agora eles ficam com a parte somente de atendimento. Exatamente. É parecido com aquele da econômica. Posso ajudar? Ver se o exame está pronto, essas coisas. Sim, mas ele não pode ter diretamente contato com elementos radiológicos. É mais voltado mesmo ao atendimento ao ponto. Isso aí tá certo. Até porque o jovem aprendiz, você pode até me corrigir se eu estiver errado, a intenção do jovem aprendiz é ele adquirir uma experiência e entender como funciona aquele trabalho. Um exemplo, num escritório de advocacia, o jovem aprendiz não vai atuar atendendo casos, ele vai atuar organizando a papelada, organizando no computador, separando pastas, separando arquivos, entendeu? Então ele trabalha entendendo como funciona e vendo outros profissionais trabalharem, entendeu? Para futuramente, né, ele exercer esse papel, exatamente, caso ele queira. Reconhecendo, né, a documentação, reconhecendo o tipo de ação que se faz, né? Aquilo é um trabalho muito mais educativo, né, com relação a esse primeiro contato com essa esfera, né, profissional. Ele é mais educativo do que ter a função realmente de trabalho. Tem alguns estágios, né, principalmente a nível superior, que o estagiário ele chega no escritório e realmente vende. Ele não sabe como funciona uma impressora, ele não sabe como funciona o scanner, não sabe como funciona um fax, não sabe, né, como funciona um ramal, né, a transferência. Né? Então vai ser essa coisa didática mesmo dele saber desse primeiro contato com essas tecnologias, né? Como converter em PDF, como converter em Word, como transformar uma foto, né? Como utilizar isso dentro do documento. Então, assim, vai ser essas coisas mais simples. Como o próprio nome já diz, aprendiz, né? Que está lá aprendendo, desenvolvendo as habilidades laborais. Exatamente, desenvolvendo, né? Percebendo o mundo que está à volta dele, né? O mundo profissional, que não é mais aquele ambiente de casa, onde tudo é permitido, né? Onde
assim, entre aspas, né? Tudo é permitido assim. Eu posso comer a hora que eu quiser, dormir a hora que eu quiser, né? Assistir a hora que eu quiser. Já não é mais esse ambiente. É o primeiro contato dele com esse ambiente onde de formalidade, né? De educação, num ambiente quando ele vai lidar com o outro, né? Com ser outro ser humano, né? Numa postura não mais como que recebe, mas como alguém que está ali a serviço, né? Não como alguém que é servido. Então, muda um pouco. E às vezes, um jovem, quando pula essa etapa de jovem aprendiz, ele chega verde demais e acaba dando só murro em ponta de faca, quebrando a cabeça, sendo demitido várias vezes, porque não houve essa preparação, que é esse momento do jovem aprendiz, né? Esse momento de preparação para assumir uma responsabilidade maior, essa coisa intermediária. Inclusive, é o momento que você tem para errar. Como jovem aprendiz, é a hora que você tem para cometer os seus erros, para testar, para ver como se porta, como conversar com as pessoas, como atender, o que falar. Então, o momento do jovem aprendiz é esse, é você aprender com seus erros e futuramente no mercado de trabalho, ao seguir a área que você deseja atuar, você não cometer mais os mesmos. E também se abrir para as correções, né? Porque às vezes algumas pessoas, alguns jovens em casa, às vezes os pais são muito ausentes. Então, às vezes os pais ficam a hora que quiser, os pais precisam trabalhar e às vezes não sabem lidar com a autoridade, né? Também ali ele vai aprender com o que ele se identifica. Será que eu me identifico com esse trabalho? Será que é isso que eu gosto? Será que é isso que eu quero levar para minha vida, né? Exato. Então tudo isso aí ele vai ter essa percepção quando ele está inserido nesse cenário. Isso. E essa questão também de descobrir, isso passa também por um autoconhecimento. Ele vai se conhecer, vai saber como ele deve agir diante de uma situação. Né? E é bom que ele tenha esse diálogo, né, com alguém para poder orientar ele nessa nova função, nessa nova etapa. Por isso que muitas vezes, quando a gente faz as oficinas, a gente fica muito, né, Carla, focado na questão do seu autoconhecimento também. A gente conversa com eles em relação a isso. Como é que eles devem se comportar nesse mercado de trabalho. Como é que eu tenho que ser pontual, responsável, sabe? Essas coisas que, pra gente, né, nós que já estamos muito tempo no mercado de trabalho, é comum. Mas pra eles é tudo novidade, né? Até a forma de falar, de se expressar, de se vestir, tudo isso, né, cara? E a gente conversa com eles também, para eles olharem para eles, o que é que eles gostam e com o que eles se identificam. Porque é uma profissão que eles vão levar para a vida deles. Então é algo que eles sintam prazer, que eles gostam de fazer. Não porque recebeu indicação de alguém, porque você não trabalha na área da saúde, ou na área da educação, ou da informática. Você gosta disso, você se identifica, você se vê lá na frente, no futuro, fazendo isso. Então é isso que você tem que avaliar. Às vezes um parente, um amigo dá uma dica, ou familiar paga um curso para você, mas às vezes você percebe que não é aquilo que você quer, não é aquilo que você tem habilidade, né? Que você se sente atraído por outras profissões. Então, não fique frustrado por isso. Corra atrás daquilo que você gosta, daquilo que você se identifica. Geralmente eu digo a eles assim, você tem que correr atrás dos seus sonhos. Se você for um bom profissional, você também vai ter o seu retorno financeiro. Porque não adianta você estar num lugar onde você não gosta, onde você não se sente bem, onde você não tem determinada habilidade para aquilo. Entendeu? É algo frustrante. E uma coisa assim que é importante a gente frisar e estar atento, né? É que, embora aquela situação se aparente ser uma coisa assim muito boa, uma grande oportunidade, não pode se fechar aquilo ali. Precisa se abrir sempre a continuar evoluindo, estudando, crescendo. Né? Eu digo isso aos meus filhos e digo também a todo mundo para quem eu tenho vontade. Eu tenho 3 filhos, o mais velho trabalha com refrigeração, o do meio barbeiro, trabalha com cabelo, e o pequeno está estudando, ainda não sabe o que vai fazer da vida, né? Ainda está se descobrindo, porque ele tem 14 anos. Então, assim, é importante eu saber primeiro o que eu não quero para mim. Sim. Isso é muito bom, muito importante. É o que eu não quero.
né? O que é que eu preciso ficar, de que eu preciso me afastar, do que eu preciso ficar longe para eu continuar evoluindo, né? Eu sabia o que eu não queria, agora o que ia ser, eu também não sabia, né? Tanto que eu tive várias experiências profissionais para hoje me encontrar onde eu estou, né? Isso faz parte desse trajeto, né? Precisa ser encarado de forma muito sadia, muito tranquila, porque é normal algumas pessoas não saberem o que querem fazer, né? O que querem ser, para que tem dor. Não se descobriu, né? Não se descobriu ainda, né? Às vezes tem a questão do tempo. O tempo vai se manifestar. Você precisa saber do que você precisa ficar longe, né? Do que você precisa estar afastado e em que você precisa focar. Eu passei por uma trajetória bem diversa, né? Eu fiz estradas na escola técnica, aí fui estagiar, daí cheguei lá, fui fazer faculdade de economia. Aí, na metade, eu parei, voltei para casa, estava doente, e depois fui fazer letras. Aí, eu estava na metade, ganhei bolsa integral de direito, fui fazer direito e letras ao mesmo tempo. Aí, terminei letras, fui dar aula, aí, enquanto eu estava fazendo direito. Terminei o curso de direito, aí, antes de terminar, eu já passei na OAB, então já saí, já estando entrando na carteirinha. Hoje, eu me identifico muito com a área de lecionar. Gosto muito desse contato com adolescente, gosto de jovem, de criança, gosto muito de adulto também, eu me identifico com essa coisa de lecionar, né? Mas também me realizo muito como profissional de direito, porque eu consigo, com o meu ofício, não é com o meu status, não é com a minha própria circunstância, não existe, isso é fantasia, não existe outra circunstância, né? Não existe glamour. Não, existe muito trabalho. Então, com o meu ofício, né, eu olho o direito como quem olha para uma carpintaria. Eu sou uma profissional da carpintaria do direito. Eu trabalho desse jeito. Antes de qualquer coisa, é o meu ofício. E eu procuro servir a humanidade através do meu trabalho, ajudando tantas pessoas que não têm direito, não têm acesso aos seus direitos, ou não têm os seus direitos respeitados, ou não têm conhecimento sobre os seus direitos. Isso, para mim, acaba se tornando não só uma profissão, mas uma missão, né? Um objetivo de vida, né? Uma meta a se alcançar. É árduo. Não essa questão de dizer assim, é elitizado, isso é fantasia. O que existe muito é luta, não é diferente, né? Muita luta, isso vai fazer parte do menor aprendiz. Saber que toda profissão ela vai exigir muita luta, muita batalha, esforço. Tem dias que a gente não tá legal, tem dias, mas eu tenho que respeitar e honrar o direito, né? Daquelas pessoas que confiaram em mim. E não é diferente de menor aprendiz, jovem aprendiz, não é diferente. Ele vai precisar honrar as oportunidades. Viene receber, e vai ter muita coisa pela frente, né? O direito tá aí para dizer que ele pode, que ele consegue, né? Que tá tudo bem, faz parte errar, né? Caiu, levanta, sacou da poeira, né? Bata, segue em frente, né? É saber que o jovem ele tem muito tempo para isso tudo, para errar, para aprender com os erros, para se levantar novamente, para mudar a sua opinião, para mudar os seus desejos, para se reencontrar em outras formas. São pessoas que estão no começo da vida, 14, 15, 16 anos, até 18, 19, 20 anos ainda é muito novo, entendeu? Você ainda vai ter 10, 20, 30 anos à sua frente para você investir em si, para você se encontrar. E como você falou, tem que estar sempre em busca de novos aprendizados. Mesmo que você se forme em alguma área, mesmo que você esteja há 10 anos numa empresa com um cargo garantido, você tem que se qualificar de outras formas. Você tem que sempre tentar evoluir. O conhecimento muda constantemente, então a gente tem que estar sempre tentando aprender mais sobre ele, tentando entender mais sobre o mundo à nossa volta, que ele muda constantemente, para sempre estar a par e sempre se atualizar. Se você fica parado, você fica para trás. Então, a meta e a intenção da gente, das pessoas, eu acredito que a sua também, é semear essa ideia, passar esse conhecimento de sempre tentar evoluir, aprender com os próprios erros. E quem achou que no final das contas se formou, tá estável, e acaba por ali, é engano. Eu tenho 2 professores de direito
que uma era uma professora de grande referência, deixou de ser advogada e foi ser médica. Foi estudar tudo de novo e hoje acabou de se formar como médica. Eu tenho outro que era um professor de Direito do Trabalho, em Júnior Batista, né? Um dos grandes advogados. Ele era formado em administração de empresas, gerenciava uma multinacional, e um dia ele disse assim, isso aqui tem um tempo e uma hora eu vou ter que sair daqui, então já vou me preparar, e foi estudar Direito, e hoje é um dos grandes professores e advogados aqui de João Pessoa. Então, assim, né, tudo pode mudar a qualquer momento, né? Se você tem um sonho, onde vai, né? Eu era professor, eu sou advogado. Então é isso, queria saber se a nossa convidada tem mais alguma coisa para falar, algum último recado para os jovens, agradecer a sua presença também, primeiramente, sua disponibilidade no horário. Eu sei que não é fácil, mas tá aqui nesse tempo para ajudar os jovens, para mostrar para eles o caminho, é muito importante para a gente. Tem mais alguma coisa para falar? Eu só quero agradecer a oportunidade mais uma vez, né? É uma honra para mim, uma alegria muito grande, né? Tanto estar de novo com vocês, né? Eu já estive outra vez em sala de aula, né? Dando um pouco da palestra sobre os direitos trabalhistas, e hoje estar aqui com vocês é uma grande alegria, uma honra para mim. Desejar aos jovens, né, muito sucesso, né, que não parem, não deixem de estudar, né, não estagnem, não se conformem e continuem, né, dê continuidade, acreditem, tenham fé, vai dar tudo certo, né, e eu desejo muito sucesso para vocês, tá bom? E para vocês também da equipe, né. Mais alguma coisa a falar, Laurita? Não, só agradecer, né, ao nosso coordenador Coelho, as nossas secretárias Cíntia Cordeiro e Januária, e a Carla, você, Pedro, né? E a nossa querida Cileide, por essa participação mais uma vez conosco. Mais alguma coisa a falar, Carla? Gratidão a todos, né, por esse momento, que é muito proveitoso, e em especial a Cileide pela generosidade, né, de tirar um pouco do tempo dela, que a gente sabe que hoje não é fácil, né, muito trabalho, muitas tarefas. Só a gratidão a todos. Então é isso, muito obrigado, fiquem aqui conosco, nos vemos no próximo podcast, fiquem com Deus e até a próxima.